Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje estamos na reta final, né? Estamos no último capítulo do livro de Daniel, o capítulo 12, finalizando aqui o nosso devocional de 12 dias com o livro de Daniel. O capítulo 12 de Daniel, ele é uma profecia para tempos de angústia em Israel. Fala de tempos angustiosos, né? Tempos tristes, tempos de lutas, de prova para Israel. E esse tempo de angústia, ele concretiza com o que Jeremias escreveu. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Nós temos também o próprio Jesus, né, quem escreveu sobre isso em Mateus, capítulo 24, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. Mateus capítulo 24 e versículo 21, que Jesus também falou desses tempos de angústia. E no versículo 1, né, Daniel fala: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Glória a Deus, né? Porque aqui temos uma promessa de tempos de angústia, mas também de tempos de livramento pela parte do Senhor. Quando diz nesse tempo, no versículo 1, né, está se referindo aos acontecimentos dos tempos finais, dos tempos do fim, desde a chegada do anticristo até a grande tribulação. O versículo 1 também diz que Miguel irá se levantar pelos filhos de Deus. Curioso saber que naquele grande dia, Miguel, um anjo poderoso, virá socorrer os fiéis na terra, né? Que Deus enviará Miguel. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Refere à ressurreição dos justos e dos ímpios. Uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando diz, né, que naquele dia muitos vão se levantar, os que dormem vão se levantar, fala sobre a ressurreição dos últimos tempos, né? Que quem está morto vão levantar para dar conta do que fez, uns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Hoje nós pregamos a salvação, hoje nós pregamos o evangelho, hoje nós pregamos que há dois caminhos um leva a Deus, né? Leva a salvação, e outro para a condenação. E muitas pessoas ouvem, mas elas não deixam Deus agir no coração delas. Endurece o coração, o que acontece? Morre parte dessa vida sem salvação, e naquele dia prestará conta de todos os seus atos que fez durante a sua vida na terra. Tem um versículo que fala, no versículo 3, sobre os sábios, né? Os sábios que entenderão. São os fiéis que demonstram sabedoria por meio do seu comportamento, seu testemunho e sua maneira de viver. O nosso comportamento, a nossa maneira de viver, até a nossa maneira de falar, ela transmite, né, o que somos de verdade. Através do nosso comportamento, as pessoas veem se nós somos cristãos verdadeiros ou não. Às vezes é muito fácil chegar na igreja, pregar a palavra do Senhor Jesus, falar, né, da salvação. Quando vai olhar a vida dessa pessoa, ela não tem um compromisso sincero com Deus, onde ela anda, como ela se veste, como ela fala. E as pessoas não vê um testemunho ali, né? Então, esses sábios, o testemunho deles, às vezes vai falar mais por 1000 palavras, né? Vai falar mais por uma pregação de meia hora na igreja. E Daniel, ele recebe a ordem de selar aquele livro, de fechar. Porque aquelas profecias não eram para o tempo dele,
nós percebemos que no capítulo 12, as profecias de Daniel, elas já são para tempos futuros. Até o capítulo 11, percebemos que ele profetiza ali, muitas profecias dele se cumpriram, né? Se cumpriram com Alexandre o Grande, com nós vimos a rainha lá do sul, né? O rei do norte, uma nação contra a outra, e tudo isso nós vemos bases que realizam, que concretizam o que Daniel profetizou. E a partir do capítulo 12, agora nós vemos que essas profecias já são para tempos finais, né? Para bem mais distante daquela época em que Daniel vivia. E nessa visão dele, né? Ele fica observando dois anjos. Esses dois anjos estão cada um de um lado do rio onde ele está ali contemplando. E um anjo, ele pergunta para o outro, né, ali, quando será o fim? E nessa visão, Daniel volta a falar sobre o homem que estava vestido de linho. E esse homem, ele começa, né, mostrando, ele falando no versículo, e viu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempo e metade de um tempo, e quando acabarem de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, né, tinha um tempo ali que ele está falando sobre esse tempo, será cumprido a partir desse tempo. E quando nós falamos das coisas do fim, sempre há aquela curiosidade, quando que vai ser, será, né? Será que agora? Será que vai ser bem mais pra frente, eu nem vou mais existir, né? Então sempre tem essa curiosidade, como o anjo pergunta, né? Conversando com o outro, fala, quando será o fim? Quem não tem essa curiosidade, né? E aquele grande dia que Jesus vai voltar, só Deus sabe, né? Só o Pai que sabe quando será esse dia. Daniel, ele diz ter ouvido, mas não entendido. E ele pergunta, Senhor meu, quando será o fim dessas coisas? E a resposta que ele tem é que essas palavras, elas estão fechadas e seladas para o tempo do fim. Então, não concerne-se, Daniel não poderia saber quando seria esse fim. Que ele estava vendo ali, né? Ele estava profetizando o que ia acontecer no fim, mas não saber quando seria este fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso se refere aos tempos finais, né? Muitos serão purificados por meio de provações. Somente quem for sábio vai entender. Então, é um tempo, como no começo fala, que será tempo de angústia, né? É tempo de provações. E só quem for sábio de verdade vai saber se guardar para a vinda do Senhor Jesus, vai saber sair dessa situação, esperar no Senhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui o próprio Jesus está dizendo essa palavra, né? Ele diz que quem entender, essa aqui está no capítulo 24 também de Daniel. Se eu não me engano, não me falha a memória, está no versículo 15 de Daniel. Que o próprio Jesus aqui está falando sobre tempos finais, né? Porque o capítulo 24 é um capítulo profético. Ali Jesus está falando sobre as últimas coisas que acontecerão no tempo do fim. E quando ele fala assim, quem lê é para entender, né? Porque às vezes muitas pessoas elas pegam a Bíblia, leem, dão o próprio entendimento delas e não procura saber a fonte histórica, não procura um entendimento melhor do que aquilo que está ali. Por isso que Jesus fala, quem lê entenda, para não inventar coisas, né, que está ali na Bíblia. Então tem que ter o discernimento e a sabedoria para não distorcer a palavra de Deus. Como fazer isso? Primeiramente, ora buscando entendimento para Deus, ora pedindo para Deus a revelação, né? E também procura fontes históricas consideráveis. Não vai em qualquer fonte histórica, não. Vai naquelas que tem fundamentos, tá? Aquela que é verídico, porque vai ter muitas coisas que não vão ser de acordo com o que nós
entendemos da palavra de Deus. Aqui também fala dos 200, sobre os 1.290 dias citado no versículo 11, que se refere à metade da grande tribulação. E nós vemos que ela tem um acréscimo no versículo 12. Bem-aventurados que esperem, chega até 1.335 dias. Então aqui nós vemos do versículo 11 que diz, 1.290, que se refere à grande tribulação, e tem um acréscimo de 45 dias, se vocês for contar, 1.290 mais 45 dias, que vai dar os 1.335 dias. E bem-aventurado quem chega até os 1.335 dias. Que possamos ser bem-aventurados, e saber esperar no Senhor. Para finalizar, vemos a consideração de Deus a Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estarás na tua sorte no fim dos dias. Aqui nós vemos que Daniel, ele é recompensado pela fidelidade que ele teve em Deus todo esse tempo. Um homem de oração, um homem que orava 3 vezes ao dia, mesmo estando em cativeiro, na janela que direcionava ao lado de Jerusalém. Um homem íntegro que meditava nos escritos dos profetas antes dele. Um homem temente a Deus que fazia os sacrifícios nos horários certos, dando progresso, continuando a liturgia que Deus ordenou, que o povo de Israel fizesse. E esse homem, por isso que Deus muitas vezes chamou ele de muito amado, Então, que possamos ser como Daniel, muito amado do Senhor. Que possamos ser homens e mulheres temente a Deus, que espera firme nas promessas do Senhor, que medita na palavra do Senhor, que busca o conhecimento e que busca sempre estar na presença do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o céu é real, nós sabemos que o arrebatamento é real. Então vamos ficar firmes para esperar aquele grande dia na presença do Senhor e ficar atento a esses acontecimentos que estão acontecendo, Então são tudo cumprimento da palavra do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a todos que estiveram até aqui comigo, acompanhando, o devocional de Daniel. Quero deixar um abraço para todos. Não se esqueça, gente, se inscreva no meu canal, me dá uma forcinha, dá um joinha, comenta lá se vocês gostaram, se vocês gostariam de algum livro que gostaria que a gente fizesse esse estudo. Então dá uma forcinha lá, tá? Se inscrevam e um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.